Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez em nome de Jesus. Mais uma vez nessa casa bendita. Mais uma vez para falar do imenso amor que Jesus nos dá. Que Jesus nos brinda todos os dias, com mais um dia, com mais uma palavra, com mais um amigo, com mais uma claridade através do seu Evangelho. Através das lições que Emmanuel nos traz nesse momento, é que nós agradecemos imensamente esse imenso amor que Ele tem para conosco. E nós que estamos na caminhada para sermos melhores amanhã do que somos hoje, trazemos esse Evangelho para que nós possamos refletir, para que nós possamos nos interiorizar do imenso amor de Jesus e de que caminhar com o Divino Mestre nunca foi fácil. Nem agora, nem antes. Nem quando ele estava junto dos apóstolos era fácil. E por isso, Emmanuel nos traz mais uma lição sobre isso. Está no livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico, e ela se chama Velho Argumento. E está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 24, o seguinte: E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em voz alta: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Por quê? Porque Paulo era um mestre, era um judeu super letrado, um advogado, vamos dizer assim, da religião judaica. Perseguia os apóstolos, perseguia os seguidores do Cristo, até que ele chegou em Damasco. E por isso ele não se perdeu por isso. Ele se agregou como sendo apóstolo do Cristo, mas ele era muito ligado às letras. Por isso que Festo fala para ele que as muitas letras te fazem delirar. Mas não era o que ele lia, mas era o que ele sentia junto de Jesus, junto daquele que ele descobrira como um amigo, um salvador, um homem de eterna bondade. E Emmanuel vem nos explicar isso. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos que lhes é imputada pelos circuitos científicos do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas
vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial da Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. E aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina a assembleia. Antes, porém, de fazê-lo, argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas, porque todo mundo conhecia Paulo e ele precisava de argumentos fortes para falar ou para chamar a atenção de Paulo. E ele diz, e aí ele pensa, como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade e a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado de louco pela ciência divina em que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem o abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Então, muitas vezes, muita gente abandona a doutrina, abandona os ensinamentos do Cristo, porque os ensinamentos do Cristo nos traz uma responsabilidade. E essa responsabilidade faz com que muitas vezes nós somos e seremos sempre taxados de loucos, de delinquentes, de um monte de nomes. Porque acreditamos em coisas que nós sabemos que o mundo não faz parte delas. Que nós estamos no mundo, vivemos com as coisas do mundo. Mas nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos numa caminhada de evolução. E somente nas bases do Cristo, somente nas bases dos ensinamentos de Jesus, nesse Mestre querido que nos quer e que nos dá todo o amor possível, é que nós faremos essa caminhada de evolução. Essa caminhada que muitas vezes vão nos deixar mesmo bem tristes, porque nos diz, você está na doutrina espírita, você não é espírita? Você pensa assim e faz isso, você não é espírita? Muita gente nos critica sobre isso. Nos chamam de loucos porque acreditamos em algumas coisas ou fazemos algumas coisas que não são compatíveis com as coisas que elas acreditam. E por causa disso nós vamos abandonar a nossa doutrina, vamos abandonar Jesus. O que ele espera de nós é que nós possamos combater esse bom combate, para sermos amanhã melhores do que somos hoje, para termos a consolação do Divino Mestre.
porque Ele mesmo disse, nas aflições, essas mesmas pessoas que nos acusam hoje estarão implorando ao Cristo. Mas Ele diz, vinde a mim todos os que estão aflitos, porque eu os consolarei. Ele não disse que ia tirar suas aflições, mas te consolaria. Então, muita gente diz, mas o que eu tenho com Cristo, se Ele não me ajuda? Mas quantas vezes você mesmo se ajudou? Então, esse querido amigo, esse valoroso companheiro dessa caminhada, que Ele esteja conosco, que nos abençoe sempre essa caminhada de amor e de luz, que a gente segura fortemente. Não somos perfeitos, nunca seremos dessa maneira. E nessa encarnação, impossível ser. Mas estamos lutando para nos melhorarmos a cada dia. Em nome de Jesus. Que Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos. Que nos dê a sua paz, o seu amor e a sua luz. Que assim seja. Graças a Deus.